Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de controle inteligente. Nós vamos dar continuidade na aula de hoje, a unidade 2, que nós estamos estudando sobre sistemas fuzzy. Bom, nesse vídeo eu vou falar então um pouco sobre os blocos funcionais, sobre as funções de pertinência, sobre o que seria fusificação e defusificação para controladores fuzzy. Tá? E aí, o próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre controladores fuzzy baseados em regras e vou colocar também um exemplo de aplicação, um exemplo bem simples, primeiro para a gente entender a lógica e posteriormente a gente vai fazer um controle relacionado ao controle de um processo. Bom, então nesse vídeo a gente vai abordar os blocos funcionais, as funções de pertinência, fusificação e defusificação para controladores fuzzy. Bom, a configuração básica de um controlador fuzzy, ela é composta basicamente de 4 blocos funcionais. Tá? O primeiro, ele é o bloco que faz a interface de fusificação. Depois nós temos o bloco que faz a base de conhecimento. Depois a lógica de tomada de decisões. E por fim a interface de defusificação. Na interface de fusificação é onde acontece a conversão dos valores reais da entrada, né, os valores do mundo real do nosso problema, para os valores que sejam cobertos pelos universos de discurso que são pré-definidos para cada variável de entrada. O universo de discurso que a gente viu, né, nas aulas passadas, o universo de discurso fuzzy. Tá? Para isso, a gente utiliza funções de pertinência que estão contidas na base de conhecimento, tá? Que converte então os sinais de entrada para esse intervalo de 0 a 1, né, que pode estar associado a rótulos linguísticos, como alto, muito quente, por exemplo. Né? E aí, nessas funções de pertinência podem ter alguns formatos distintos. Na base de conhecimento, é ela que representa o modelo que a gente vai controlar. Né? A base de conhecimento ela vai ser formada por uma base de dados, tá? Que é responsável por fornecer as definições numéricas necessárias às funções de pertinência usadas no conjunto de regras fuzzy. E nós temos a base de regras, que caracteriza então os objetivos de controle e a estratégia de controle que a gente vai utilizar, ou que os especialistas utilizam, por meio de um conjunto de regras de controle. Nós temos a lógica de tomada de decisões, tá? Que vai utilizar implicações fuzzy. Tá? Aqui está um erro de grafia, pessoal. Fuzzy. Para simular tomadas de decisões humanas. Tá? Elas gerações de controle, que a gente chama de consequentes, que são inferidas a partir de um conjunto de condições de entrada, que a gente chama então de antecedentes. Bom, e por fim, né, a gente transforma então números reais para conjuntos fuzzy através da interface de fusificação, utiliza uma base de conhecimento junto com lógicas de tomada de decisão para poder decidir o que eu tenho que fazer, o que meu sistema de controle como ele tem que atuar, né? E aí por fim, para poder retornar com a lógica, com a tomada de decisão para o nosso processo, a gente passa então pela interface de defusificação, que vai ser então responsável por obter um único valor discreto, por exemplo. Tá? Não são todos os problemas fuzzy que precisam de ter um valor discreto na saída, mas para os trabalhos que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar, nós vamos precisar, né, de transformar num valor discreto de saída que a gente pode utilizar numa ação concreta de controle no mundo real, que pode ser uma corrente de um motor, por exemplo, né, a partir dos valores fuzzy de saída que nós obtivemos no nosso processamento fuzzy. Bom, então, falando agora das funções de pertinência fuzzy, que vão ser responsáveis, né, por fazer esse mapeamento, digamos assim, de mundo real para conjuntos fuzzy, né, ela pode ser uma função numérica gráfica, né, mas pode ser também uma tabulada, tá, que vai ser responsável por atribuir valores de pertinência fuzzy por valores discretos de uma variável no seu universo de discurso. Tá? E aí a gente pode ter diversos formatos
de funções de pertinência fuzzy. Tá? Aqui nesse desenho tem três formatos, que é o triangular, aqui da ponta, né? Nós temos o formato trapezoidal e nós temos o chamado fuzzy tom. Então, três formatos diferentes, três funções de pertinência diferentes, né? Cada uma delas tem a sua característica própria aqui, né? Como, por exemplo, a triangular tem um único ponto de máximo, enquanto a trapezoidal tem ali um conjunto infinito de máximos, né? Se nós pensarmos no mundo contínuo. Mas lembrando que tudo que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com computador, e aí tudo que a gente trabalha no computador, em termos de controle, a gente tem que discretizar, né? Então, não vão existir infinitos números, por exemplo, nesse topo desse trapézio. A gente vai adotar lá uma segmentação, quantos números vou dividir o meu elemento, né? Então, lembrando, isso aqui é o nosso universo de discurso, né? Aqui é um exemplo de um conjunto fuzzy que tem a forma triangular. A pertinência delas varia de 0 até 1. Né? Bom, é isso. Só que além desses formatos básicos que eu apresentei aqui, né, a gente tem diversos outros formatos que podem ser mais adequados para determinadas situações, onde a gente precisa, por exemplo, ter uma suavidade, né, nessa inclinação do triângulo, do trapézio, por exemplo. Né, e para isso a gente pode utilizar outras funções, como por exemplo o cossinal quadrado, uma gaussiana, o sigmoide, e também saiu errado aqui, é SP-line cúbico, né, que é o S-shape. Bom, e aí a quantidade de funções de pertinência que a gente tem que criar, né, no nosso universo de discurso, assim como o formato, se é um triângulo, um trapézio, um cossinal quadrado, por exemplo, a escolha disso, né, vai ser com base na experiência, né, na natureza do processo que a gente quer controlar, e principalmente na entrevista com o operador humano especializado. Ou seja, se você tem alguém que trabalha, se você tem um processo que você quer automatizar e você tem contato com as pessoas que operam ali, né, que tem alto grau de conhecimento do processo, né, a forma com que ela te mostrar, né, que ela opera aquele processo, talvez vai te ajudar a escolher o tipo de função de pertinência que você vai utilizar. Tá? Mas algumas dicas, né, são importantes, né, baseada no conhecimento que já tem, né, sobre a aplicação da lógica fuzzy em sistemas de controle. Tá? Uma delas é que um número prático para conjuntos linguísticos, né, ou seja, para funções de pertinência, ele gira entre 2 e 7. Ou seja, a gente precisa ter no mínimo duas funções de pertinência, e aí com 7 funções de pertinência já tem um resultado muito bom. Né? A partir disso a gente já não tem uma melhoria tão significativa assim. Né? É, Sendo que, né, comparando um universo de discurso descrito por duas funções, ele vai ter uma precisão bem menor do que o universo de discurso composto por 7 funções de pertinência. Tá? Só que em contrapartida, quanto maior o número de funções de pertinência, maior também vai ser a demanda computacional para poder resolver o problema. As funções de pertinência, elas não precisam necessariamente ser simétricas, tá? Ou ser igualmente espaçadas, e cada variável pode ter um conjunto de funções de pertinência diferentes, com diversos formatos e distribuições. Ou seja, no mesmo universo de discurso, eu posso ter, por exemplo, uma função de pertinência que tem um formato triangular e uma que tem um formato trapezoidal. Como acontece aqui nesse exemplo, né? Eu tenho aqui, esses aqui em cima são os rótulos linguísticos que eu comentei ali atrás, né? Aí nesse caso aqui nós temos uma função que ela tem um formato trapezoidal, que é o PB, né? Nós temos o PS, que é um formato triangular, nós temos também o PM, que é um formato triangular, mas que não é simétrico. Se nós traçarmos aqui, né, uma linha pegando o seu valor máximo, a gente vê que as inclinações da esquerda para a direita são diferentes. Aí aqui a gente tem então um universo de discurso, e nesse universo de discurso nós temos 7 funções de pertinência. Então, NB, NM, NS, ZE, PS, PM e PB. Tá? Essas são siglas que têm são siglas linguísticas que que implicam, né, com algum significado físico, como ZE, por exemplo, é zero.
E aí, além do número de conjuntos, né, de conjuntos ou de funções de pertinência que pode alterar, que alteram, né, a nossa precisão, um outro fator que vai alterar também a precisão é a superposição entre as funções de pertinência, tá? Sendo que a gente precisa de ter no mínimo 25% de superposição e no máximo 75% de superposição, tá? Isso são números que foram determinados experimentalmente, né? Então, foram feitos vários testes, percebeu-se que com menos de 25% de superposição, né, ou seja, se aquelas funções estão muito afastadas uma da outra, a gente não tem uma precisão muito boa, né? Sendo que um compromisso razoável normalmente é o de 50%, né? Adotando 50% a gente costuma ter um resultado muito bom quando a gente utiliza a lógica fuzzy, tá? Ou ele pelo menos é um ponto de partida interessante para quando a gente vai analisar um processo de malha fechada, né? E aí ele é um ponto de partida bom para você verificar se a saída está adequada, está com a margem de erro que você esperava, por exemplo. Aí aqui, né, estão em dois exemplos, né? Então aqui na esquerda a gente tem os rótulos linguísticos tradicionais, que é o NB, que é um grande negativo, o NM, o médio negativo, o NS, o pequeno negativo, o ZR, que é o zero. Aí temos o PS, que é o pequeno positivo, PM, o médio positivo, e o PB, o grande positivo. Então aqui a gente tem um exemplo de um universo de discurso que varia de menos 100 até mais 100, que está sendo descrito por 7 funções de pertinência. Todas elas com formato trapezoidal, né? Pelo menos aqui a olho nu, aparentemente todos os rótulos linguísticos aqui têm o mesmo formato de trapézio, inclusive, mudando só a faixa que ele está representando. E cada pertinência variando de 0 até 1. Né? Aqui na direita nós temos um outro universo de discurso, que nesse caso aqui está sendo descrito por 5 funções de pertinência, né? Que são L, ML, MH e H, daí vem de inglês, né? O L que é um baixo, o ML que é um mediamente baixo, o M que é um médio, o MH que é mediamente alto e o H que é alto. Né? Então aqui, por exemplo, nesse universo de discurso da direita, a gente teria um exemplo que o universo vai de 0 até 100, né? Chutando valores aqui. Então a gente vai de um valor baixo, passando por um médio até um valor alto que a gente está representando, enquanto na figura da direita a gente tem um universo de discurso que vai de menos 100 até 100. Então é por isso que a gente usa aquelas siglas ali para representar valores que são negativos até valores que são positivos. Bom, entrando agora no processo então de fusificação, né, que é o processo de fazer o mapeamento dos números reais para o domínio fuzzy. Né? Então, lembrando que esses números reais a gente vai considerar números discretos, né? Então, em geral, eles são discretos, principalmente porque a gente utiliza sistemas computacionais para resolver esses problemas. E lembrando também que as funções de pertinência elas podem ser um conjunto tabelado de valores numéricos, né? Então, a tabela que faz a correspondência. Bom, então um exemplo de fusificação, pegando aquela figura que eu estava mostrando ali atrás, né, que tem 7 funções de pertinência, né, e aí as 7 são trapezoidais, tá, e equidistantes, ou seja, elas têm a mesma distância entre elas, com os rótulos linguísticos que estão descritos ali em cima, e que tem um universo de discurso que foi normalizado para entre menos 100 até mais 100. Aí se a gente quer, por exemplo, fusificar o valor mais 40, que está aqui, né, a gente tem que observar que uma linha vertical, eu não vou conseguir fazer retinho, tá, gente? Mas se eu pegar uma linha e traçar uma linha vertical aqui assim, ela corta tanto a função PM, lá próximo à base, quanto a função PS. Eu não peguei aqui a posição certa, né? Então os valores que estão aqui não vai acontecer muito com minha reta, mas enfim, a gente consegue ver ali que essas duas funções de pertinência elas são acionadas, né, quando a gente está querendo fusificar o número discreto 40. E também a gente observa que ela não toca
nenhuma das outras funções de pertinência, né? Se a gente pensar nas adjacentes, ela não toca nem a função PB e nem a função ZE. Tá? E aí, para a gente saber, né, o equivalente fusificado do valor 40, né, a gente sabe que, né, a gente sabe assim, não pelo meu desenho, né, mas pelo que o exemplo dá, é que a função de pertinência PM, que ela pertence à função PM com um grau de 0,4. Né? Então, quando faz o tracinho aqui para cima desse 0,40, a gente vê bem aqui, né, e olha a pertinência dela, aqui dá 0,4. Tá? E quando a gente faz a mesma coisa, só que para o PS, né, então quando a gente rebate aqui e olha aqui qual que é a pertinência para o PS, a gente encontraria o 0,6. Ok? E todas as outras, né, que não tocam, né, essa linha vertical aqui, elas têm uma pertinência zero. Tá? Ou seja, a gente, né, a grosso modo assim, a gente diz que o 40 ele pertence 40% à função, ele aciona a função PM um grau de 0,4 e ele aciona a função PS no grau de 0,6. Tá? E aí o vetor, né, fuzzy, né, equivalente ao número discreto mais 40, ou seja, como é que eu represento o vetor fuzzy do número discreto mais 40? Ele vai ser um vetor que tem 7 posições, porque são 7 funções de pertinência, né, todas vão ser zero, exceto a posição PS, que vai ser 0,6, e a função PM, que vai ser 0,4. E aí, se nós somarmos os componentes não nulos, né, que ali no caso é o 0,6 e o 0,4, a gente vai ter o valor de 1. Tá? Então, isso é porque a gente tem uma superposição sempre de 50%. Né? Então, fora dos picos, na superposição de 50%, claro, se eu tiver exatamente no pico de PS ou de PM, a gente vai ter só ela contribuindo, né? Só o PS ou só o PM, e aí a gente vai ter 100%, né? Ou o grau 1, né, de PS, o grau 1 de PM, por exemplo. Qualquer intervalo entre os picos dos trapézios ali, ele vai ter sempre uma superposição de 50%, ou seja, uma vai ser sempre o complemento da outra. Bom, e uma outra forma de fazer a fusificação seria então por tabela de memória, né? Ela tem uma vantagem, né? Que ela diminui principalmente o processamento computacional, né? Porque aí para a gente poder fazer o processo, bastaria a gente consultar numa tabela que já está na memória, lá qual que é o valor que você está procurando para uma variável discreta, por exemplo, né? E aí, ao invés de fusificar os valores discretos através de cálculo, né, a gente faz só a consulta. E a consulta pode ser em tempo real. E aí, isso economiza bastante tempo de processamento, tá? Então, a gente pode determinar experimentalmente qual é a mais baixa quantificação de pontos discretos que ainda resultam em níveis de precisão satisfatórios. Então, a gente vai aumentando a quantidade de valores discretos, ou seja, eu vou aumentando o tamanho da minha tabela, até chegar num erro que me satisfaz, por exemplo, né? Então essa figura aqui, né, ela mostra o erro de fusificação correspondente a diversos números de valores tabelados, assumindo-se 5 funções de pertinência triangulares equidistantes com 50% de superposição. Então a gente vê que a partir aqui de 150 vai para 200 números de pontos dados na tabela, a gente já tem um erro menor do que 0,01, né? E aí às vezes para um processo, né, esse erro já é o suficiente, de forma que se você adotar lá 200, por exemplo, você vai ter um resultado muito parecido com 1000. Então 200 vai construir uma tabela muito menor, que ocupa menos memória, e aí vai ser, por exemplo, uma decisão que você vai tomar que vai resolver o seu problema utilizando menos processamento ou menos espaço de memória. Bom, então a gente estava discutindo o processo de fusificação, que é quando a gente tinha um número discreto e a gente queria representar ele em termos das funções de pertinência fuzzy, né? E agora a gente vai discutir então o processo de fusificação, que é quando a gente pega o valor da variável linguística de saída, né?
que foi determinada pelas regras fuzzy, que a gente vai discutir ainda, e aí a gente quer transformar, né, essa variável linguística de saída para um valor discreto. Tá? O objetivo vai ser, então, encontrar um único valor discreto, né, que representa os valores fuzzy que nós inferimos da variável linguística de saída, né, ou seja, a distribuição de possibilidades. E a gente vai discutir aqui 3 métodos de defusificação, que são bem utilizados. Tá? O primeiro deles é o chamado centro da área, que é o COA, depois o centro do máximo, que é o COM, e também a média do máximo, que é o MOM. Bom, então o primeiro método de defusificação que a gente vai ver é o centro da área, que é o COA. Tá? Ele também é conhecido como centro de gravidade, né, exatamente porque ele calcula o centroide de uma área composta que representa o termo de saída, que é o MIOUT, e é como se ele encontrasse o ponto de equilíbrio, né, esse centroide é como se fosse o ponto de equilíbrio para aquela área que ele está calculando ali. Né? Então aqui nesse caso estou considerando que o termo fuzzy, o termo fuzzy ele é composto pela união de todas as contribuições de regras, né? Então após passar por todas as regras, a gente vai ter lá qual que é o termo fuzzy de saída. Nessa figura aqui, o termo fuzzy foi encontrado pelo operador união, né? Então a gente chegou ali a essa área de resultado, né, das nossas regras fuzzy, que acionam ali o zero e o pós-med, né? E aí a gente quer transformar, né, essa área para um número discreto de saída. E aí, né, utilizando esse método de centro da área, né, ou seja, calculando o centroide dessa figura que você tem aí na cor cinza escura, né, ele vai ser exatamente o ponto que divide a área em duas partes iguais, né, duas áreas iguais. Né? E aí esse ponto vai ser exatamente a nossa saída discreta, né, que então o processo de defusificação consiste em encontrar o centroide dessa área. E aí nessa figurinha que a gente está vendo, então, ela na verdade ela representa funções de pertinência, tá, de uma variável linguística de saída, que é a potência do motor. Né? Então a gente tem a nossa variável linguística de saída é a potência do motor, que pode ser um valor entre menos 30 e mais 30. Né? E ela tem aquelas funções de pertinência ali, que é o zero, pós-médio, pós-alto, neg-médio e neg-alto, tá? Que seriam positivo médio, positivo alto, né? E negativo médio, negativo alto. E aí no exemplo aqui, a gente sabe que o resultante das regras de diferença fuzzy para as funções de pertinência são um NB igual a zero, um NM igual a 00, um ZE igual a 0,2, um PM igual a 0,8 e o PB igual a 0,4, 0,0, perdão. Que dá o vetor de possibilidades 0, 0, 0,2, 0,8 e 0. Então aqui a gente tem também 50% de superposição, né? E aí a gente calcula então o centroide da área, multiplicando o I, né, ou seja, a posição do centro da função de pertinência individual. Então a gente pega lá a função de pertinência individual, pega o centro dela, vezes a área da função de pertinência modificada pelo resultado da inferência. Então, por exemplo, que seria um pedacinho aqui de baixo. E aí faz o mesmo para o pós-med, nesse caso aqui, né? E depois divide por essa área dos dois. Então, é um cálculo que acredito que vocês já fizeram bastante em física, né? E a gente encontra dessa forma o centro de gravidade, né? Ou o centro da área, que nesse caso aqui, não tem como a gente fazer o teste aqui porque a gente não sabe os valores de pertinência aqui e as funções que determinam esses formatos triangulares aqui. Então, fazendo essas contas nesse exemplo aqui, a gente teve um resultado da defusificação como 8,2 kW. Ou seja, para sei lá o que está sendo utilizado isso daqui, é o processo de controle fuzzy, deu que você tem que acionar com 8,2 kW de potência o motor elétrico.
Bom, e aí a gente pode ter alguns problemas também utilizando esse método, tá? Um deles pode acontecer quando a gente não tem a sobreposição das funções de pertinência, como nesse caso aqui. Então a gente poderia ter um resultado de saída, por exemplo, que não teria sentido, né? Porque a gente teria aqui um intervalo que daria uma discretização, né, digamos assim, para um valor que ele não pertence a nenhuma função de pertinência. Então poderia ter um valor físico irreal. Além disso, se mais de uma regra, né, tiver a mesma saída, tá, vai haver uma sobreposição de áreas que não é devidamente contabilizada. E também a necessidade de reintegração numérica, ou seja, de ficar calculando essas áreas ali, ela tem um esforço computacional considerável de cálculo, né? Bom, o segundo método que a gente vai ver é o chamado centro do máximo, que é o COM, tá? Esse método aqui, os picos das funções de pertinência, elas são representados por setas, né? Que eu vou mostrar na próxima figura. Enquanto a gente ignora as funções de pertinência, a área delas, né? Então a gente vai considerar só setas que pegam o máximo de cada uma das funções de pertinência, tá? As áreas das funções de pertinência, elas não vão desempenhar papel. Então se aquele triângulo ele é um pouco mais largo, a base é um pouco mais larga, um pouco mais curta, isso não vai influenciar na nossa resposta, né? O que vai influenciar são apenas os máximos, tá? Que a gente vai chamar aqui de pertinência singleton, já que a gente vai utilizar aquela setinha da singleton. E aí a saída discreta, ela vai ser calculada então como uma média ponderada desses máximos, tá? Cujos pesos eles vão ser resultados da inferência, ou seja, dependendo da pertinência de cada uma das funções de pertinências que foram acionadas na lógica fuzzy, tá? A gente calcula essa saída, esse U asterisco aí, a saída discreta, né? Como somatório, o somatório do UI, né, que é o do elemento, vezes o somatório desse Mi OK, né, que indica os pontos em que ocorrem os máximos de altura das funções de pertinência de saída, dividido exatamente por esses pontos onde ocorre o máximo. E aí, para a gente entender melhor como é que funciona, tá, eu estou trazendo aqui um exemplo do livro também, né, que diz o seguinte: suponha que o vetor de possibilidades da saída fuzzy, o NB, o NM, o CE, o PM e o PB, ele é exatamente esse vetor aqui, né, que a gente já tinha visto lá no processo 1, e que os picos de pertinência ocorram nos valores discretos, menos 23, então agora ele já deu para a gente, né, o pico de cada uma. Deixa eu pegar o lapisinho aqui. O pico de cada uma dessas funções de pertinência. Então, o primeiro aqui é menos 23, depois menos 8, o 0, o 8 e o mais 23. Tá? Então, esses são os locais onde ocorrem os picos. E aí ele pede para a gente calcular, então, qual que seria, né, a saída discreta, né, para esse vetor fuzzy aqui que veio das regras fuzzy que foram aplicadas, tá? Para a variável linguística potência do motor. E aí então a gente vai aplicar aquele somatório, né? Então no somatório a gente vai pegar o elemento, o I, né, que no caso aqui os máximos valem todos 1, né? Então a pertinência, o I ali, né, ela vai ser 1 para todos os vetores, todos os fuzzyton, que nós estamos, as setinhas que a gente tem ali, né? E vamos multiplicar então pelos pontos onde ocorre o máximo para cada uma das funções de pertinência, né? Então, para a primeira função de pertinência, o ponto é o menos 23, mais a contribuição dele é 0. Né? Ele é acionado com 0. O segundo é em menos 8, mas ele também é acionado com 0. O terceiro é no 0, ele é acionado com 0,2. O quarto é no ponto 8, ele é acionado com 0,8. E o quinto é no ponto 23 positivo, que é acionado com 0, né, dividido exatamente por esses pontos de máximo
da nossa função das funções de pertinência, né? Então, que são o valor que elas valem naqueles pontos que são acionados, né? Que são 0, o 0, o 0,2, o 0,8 e o 0. Né? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai cortar todos os elementos de cima, vai sobrar só o 8 vezes 0,8, que dá 6,4. Né? E como a gente tem uma superposição de 0,5, 50%, né? A gente tem a divisão aqui de 0,2 por 0,8, que dá 1. Né? Então, 6,4 por 8 por 1 dá 6,4 kW. Né? Então, observe que já deu uma diferença para o método do centro da área. Né? Então, o centro do máximo ele tem uma saída aqui como 6,4 kW para um mesmo vetor fuzzy, que é esse vetor que a gente está considerando aqui em cima. Bom, essa abordagem do CLM, né, do centro do máximo, ela representa um melhor compromisso entre as possíveis saídas com multiplicidade de disparo de conjunto fuzzy. Né? Então, um exemplo, se 3 regras forem acionadas, né, utilizando esse método, 2 impondo as saídas EE e uma impondo as saídas PM, a saída ZE ela vai ficar reforçada nesse método de defusificação pelas alturas, já que considera só o pico, né, só a quantidade e o fusiton daquela regra que está sendo acionada. Bom, e o terceiro método, o último que a gente vai ver aqui, é a média do máximo, que é o MOM. Nesse método, a gente utiliza a saída, né, cujo valor tem maior valor de pertinência. A gente olha lá, a gente vai ver a figura do exemplo anterior. Na saída, onde a gente tem o maior valor de pertinência, é ela que vai ser adotada como nossa saída. Tá? Se a gente tiver um caso, né, onde a função de pertinência ela tenha mais de um máximo, ou seja, 2 máximos iguais, por exemplo, que a gente não poderia aplicar diretamente essa lógica porque a gente não saberia escolher. Né? Assim como, por exemplo, não serviria para a abordagem do COM, no centro do máximo. Né? Então a gente trabalha tomando a média dos pontos máximos. Aí a gente resolveria esse somatório, onde o M ali é o mésimo elemento do universo de discurso, onde a função de saída tem o máximo M e o número total desses elementos é o Mzão que está lá embaixo. Bom, então no exemplo anterior, como a gente tem um único máximo aqui, né, função de pertinência, elas são um triângulo, né? Então a gente não precisa de calcular aquele valor médio, né? A gente pega a média do máximo, vai ser no método, a média do máximo, a gente vai pegar a função de pertinência que tem a maior contribuição, que nesse caso aqui é de 8 kW. Então a gente tem, utilizando para o mesmo problema, né, o centro da área, ele deu um resultado 8,2, o método do centro do máximo deu um resultado de 6,4, e agora a gente tem o método da média do máximo que deu um resultado de 8. A gente já pode ter até uma comparação, né, que esse daqui, né, uma diferença boa dele para o centro da área, é que a gente não precisa ficar calculando área. Né, o processo é muito mais simples de se fazer. Bom, e para a gente finalizar esse tópico, tá, a gente pode discutir também sobre a continuidade no processo de defusificação. Tá? A gente diz que o processo ele é contínuo, né, se uma mudança infinitésima numa variável de entrada, não infinitesimal na variável de entrada, ela não causa uma mudança abrupta em nenhuma das variáveis de saída. Ou seja, varia um pouquinho minha entrada, minha variável de saída também varia, tem uma variação pequena. Tá? Dessa forma, o COM, né, o centro do máximo e o centro da área, eles vão ser contínuos, enquanto a média do máximo ela vai ser descontínua. E aí a análise é bem simples, né? Quando a gente tem lá a média do máximo, a gente, com uma variaçãozinha pequena da entrada, vamos supor que a gente tenha duas funções de pertinência que estão, uma está sendo acionada com 0,47, a outra com 0,53, às vezes uma pequena variação na entrada inverte essa variação, e aí a gente tem uma mudança abrupta na saída, como por exemplo de 8 kW para 0 kW. Então isso caracterizaria uma descontinuidade. Uma outra coisa importante de falar é que o COA, né, que é o centro da área,
que eu comentei que tem um peso computacional elevado, né, devido ao cálculo daquelas áreas ali, vocês vão encontrar em alguns softwares eles chamando do COA rápido. O que é o COA rápido? É quando ele faz o cálculo das áreas das funções de pertinência na compilação do código, né, em vez de ficar calculando as áreas para cada acionamento das suas funções de pertinência, né? Só que esse método ele também perde precisão, né? Porque quando a gente calcula essas áreas no início da nossa compilação, a gente ignora as superposições que a gente pode ter é, de acordo com quantidade e com quais regras são acionadas, com quais funções são acionadas durante o processamento, né? Então a gente sabe que quando a gente tem esse COA rápido lá no software, que a gente tem na verdade é uma aproximação do COA. Então ele não vai ser tão preciso quanto o COA, mas provavelmente ele vai ser computacionalmente falando, provavelmente não, com certeza ele vai ser computacionalmente falando, muito mais fácil, muito mais rápido, ou muito menos custoso para o processador do que o COA normal. Bom, então essa foi o vídeo sobre o tópico que eu queria discutir, né, falando sobre fusificação, sobre defusificação, sobre funções de pertinência, os blocos que tem na lógica fuzzy. Então, fiquem atentos que eu vou postar agora o próximo vídeo falando sobre o processo de controle e também vou postar um exemplo de aplicação da lógica fuzzy.